Marina segurava a foto amarelada com as mãos trêmulas. Eram 26 anos olhando para a mesma imagem, mas naquele março de 2011, algo estava diferente. Quando pegou a lupa e focalizou no fundo da fotografia, seu coração parou. Meu Deus, é ele. A figura escondida atrás do ônibus escolar mudaria tudo. O homem que não deveria estar ali. O homem que havia sido demitido da escola 3 meses antes por assediar crianças. Amanda e os outros 12 alunos tinham desaparecido em 1985, junto com o professor Eduardo, durante uma excursão para os Lençóis Maranhenses. Agora Marina sabia que alguém os estava observando. Alguém que planejara tudo nos mínimos detalhes. Lucas, liga para a polícia, agora. O vento frio de março de 2011 fazia as cortinas dançarem na sala de estar de Marina Santana, enquanto ela organizava as antigas caixas de papelão que haviam ficado esquecidas no sótão por anos. Aos 52 anos, Marina decidira finalmente enfrentar aqueles fantasmas do passado, especialmente agora que sua filha Amanda havia completado 30 anos, a mesma idade que teria hoje se estivesse viva. Mãe, tem certeza que quer fazer isso sozinha? Perguntou seu filho Lucas, de 28 anos, parado na porta da sala com uma expressão preocupada. Marina sorriu fracamente, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava uma foto desbotada. Preciso fazer isso, filho. São 26 anos. É hora. Lucas se aproximou e pôs a mão no ombro da mãe. Ele sabia que o mês de março sempre era difícil para Marina. Foi em março de 1985 que Amanda, então com apenas 12 anos, desapareceu junto com sua turma inteira durante uma excursão escolar para os Lençóis Maranhenses. 12 alunos da 6ª série e o professor Eduardo Santos simplesmente se desvaneceram sem deixar rastros. Olha isso, Marina murmurou, tirando uma foto amarelada de dentro de um envelope. Lembro quando a escola me deu essa foto. Foi a última imagem oficial de Amanda. A fotografia mostrava 13 pessoas sorrindo em frente a um ônibus escolar azul. O professor Eduardo, um homem alto de barba grisalha, cercado por 12 crianças animadas com suas mochilas e bonés. Amanda estava na primeira fileira, com seu sorriso característico e os cabelos longos presos em 2 tranças. Lucas olhou a foto por cima do ombro da mãe. Ela parecia tão feliz. Estava, Marina suspirou. Falou por semanas sobre essa viagem. Queria conhecer as dunas, ver o pôr do sol, que estava sonhando com isso. Marina examinou a foto mais de perto, como fizera centenas de vezes ao longo dos anos. Conhecia cada detalhe de cor, o sorriso tímido do João Pedro, as sardas da Carla, o óculos torto do Rodrigo. Mas hoje algo chamou sua atenção de uma forma diferente. Espera. Ela franziu a testa, aproximando a foto dos olhos. Lucas, você pode pegar minha lupa? Está na gaveta da mesa. Lucas trouxe a lupa rapidamente. Marina posicionou o instrumento sobre um canto específico da foto, focalizando em algo no fundo da imagem. Meu Deus! Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. O que foi, mãe? Marina apontou para uma parte da foto ampliada pela lupa. Olha aqui, atrás do ônibus. Vê aquele homem? Lucas se inclinou para ver melhor. Através da lupa, era possível distinguir uma figura masculina parcialmente escondida atrás do ônibus escolar. O homem usava um boné escuro e parecia estar observando o grupo, mas seu rosto estava na sombra. Tem alguém aí mesmo, confirmou Lucas. Mas pode ser qualquer pessoa. Um funcionário da escola, um motorista. Não, você não entende. Marina balançou a cabeça veementemente. Eu sei quem é esse homem. Reconheço a postura, o jeito de ficar em pé. Ela pausou, respirando fundo. É o Marcelo Ferreira. Lucas franziu a testa. Quem é Marcelo Ferreira? Era zelador da escola na época. Foi demitido alguns meses antes do desaparecimento, por comportamento inadequado com algumas meninas. Marina se levantou abruptamente, ainda segurando a foto. Suas mãos tremiam enquanto caminhava pela sala. Mãe, mesmo que seja ele, isso não prova nada. Talvez ele só estivesse por perto no dia da viagem. Lucas, você não entende. Marina se virou para o filho,
seus olhos brilhando com uma determinação que ele não via há anos. A polícia nunca investigou adequadamente. Disseram que foi um acidente, que o ônibus deve ter caído no rio ou que foram sequestrados por criminosos comuns, mas eu sempre soube que havia algo mais. Ela voltou para a caixa de papelão e começou a revirar outros documentos. Onde estão os recortes de jornal? Ah, aqui. Marina puxou uma pasta cheia de recortes de jornais amarelados, todos relacionados ao desaparecimento. Olha isso aqui. Ela apontou para uma manchete de um jornal local de 1985. Zelador demitido nega envolvimento em desaparecimento. Lucas leu o artigo. A matéria era breve, apenas mencionando que Marcelo Ferreira havia sido questionado pela polícia como parte da investigação de rotina, mas foi liberado por falta de evidências. A polícia o interrogou uma vez e pronto, Marina disse, sua voz carregada de frustração. Uma vez. E olha só o que diz aqui. Ela apontou para outro parágrafo. Marcelo Ferreira havia sido preso anteriormente por abuso sexual contra menores em 1981, mas foi solto por falta de evidências conclusivas. Isso é perturbador, Lucas admitiu. Mas, mãe, passou tanto tempo. Mesmo que você esteja certa sobre ele estar na foto, o que podemos fazer agora? Marina se dirigiu para o telefone fixo na cozinha. Vamos ligar para a polícia. Vamos mostrar essa foto e exigir que reabram a investigação. Mãe, espera. Lucas a seguiu. Talvez seja melhor pensarmos antes de... Mas Marina já estava discando. Após alguns momentos, uma voz atendeu do outro lado. Delegacia Regional de São Luís, delegado Ribeiro falando. Delegado, meu nome é Marina Santana. Sou mãe de Amanda Santana, uma das crianças que desapareceram na excursão escolar de 1985. Acabo de descobrir uma evidência importante e preciso falar com o senhor urgentemente. Houve uma pausa. Senhora Santana, entendo sua dor, mas esse caso foi extensível e investigado na época. Não encontramos... Por favor, Marina interrompeu, sua voz firme. Só peço 5 minutos do seu tempo. Tenho uma foto que nunca foi analisada adequadamente. Mostra um homem suspeito no local no dia do desaparecimento. Outro silêncio. Finalmente o delegado suspirou. Pode vir aqui amanhã de manhã às 9h, mas não posso prometer nada. Estarei lá. Obrigada. Marina desligou o telefone e se virou para Lucas, que a observava com uma mistura de preocupação e admiração. Mãe, você tem certeza disso? Mexer nessa história pode trazer muita dor. Marina pegou a foto novamente e olhou para o rosto sorridente de Amanda. Filho, durante 26 anos eu me perguntei o que aconteceu com sua irmã. Todas as noites antes de dormir, eu imagino onde ela está, se sofreu, se tentou voltar para casa. Essa pode ser nossa única chance de finalmente ter respostas. Ela pausou, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto. E se ela estiver viva? E se todos eles estiverem vivos em algum lugar, esperando que alguém os encontre? Lucas abraçou a mãe. Então vamos até o fim, mãe. Vamos descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do sol nascer. Havia passado a noite inteira revirando os documentos, organizando cada recorte de jornal, cada relatório policial que conseguira obter ao longo dos anos. A mesa da sala de jantar parecia um centro de investigação improvisado. Lucas desceu as escadas às 7h e encontrou a mãe já vestida, tomando café e examinando novamente a foto com a lupa. Você dormiu? Ele perguntou, preocupado. Algumas horas, Marina respondeu sem levantar os olhos. Lucas, estive pensando... Preciso visitar a escola antes de ir à delegacia. Talvez ainda haja registros antigos, pessoas que trabalhavam lá na época. A escola estadual Dom Pedro ainda existe? Existe, mas foi reformada. Virou Escola Professor Eduardo Santos, em homenagem ao professor que desapareceu com as crianças. Lucas serviu-se de café. Quer que eu vá com você? Seria bom ter sua companhia. Eles saíram de casa às 8h, dirigindo pelas ruas familiares de São Luís em direção ao bairro onde ficava a antiga escola de Amanda. O trânsito matinal estava intenso, e Marina aproveitou o tempo no carro para contar mais detalhes a Lucas sobre os dias que se seguiram ao desaparecimento.
Foram os piores dias da minha vida, ela disse, olhando pela janela. Seu pai e eu organizamos grupos de busca, percorremos cada centímetro dos lençóis maranhenses. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, até o Exército participou das buscas. E nunca encontraram nada. Nada. Como se eles tivessem simplesmente evaporado. O ônibus, as mochilas, os lanches, tudo desapareceu sem deixar vestígios. Chegaram à escola e estacionaram em frente ao portão principal. O prédio havia sido pintado recentemente em cores vivas, amarelo e azul, muito diferente do tom bege monótono que Marina lembrava de 1985. Vamos? Lucas perguntou, notando que a mãe havia ficado parada, observando a fachada. Desculpa, é que estar aqui traz tantas lembranças. Eles entraram pela recepção, onde uma jovem secretária os atendeu com um sorriso simpático. Bom dia, em que posso ajudá-los? Marina respirou fundo. Meu nome é Marina Santana. Minha filha Amanda estudou aqui em 1985. Ela foi uma das crianças que desapareceram na excursão para os Lençóis Maranhenses. O sorriso da secretária se desvaneceu, substituído por uma expressão de compaixão. Oh, Senhora Santana, que tragédia terrível! Sou muito nova aqui, mas todos conhecem essa história. O que posso fazer para ajudar? Gostaria de falar com alguém que trabalhava aqui na época, se possível, e também verificar se ainda existem registros antigos, fotos, documentos da época. Deixe-me falar com a diretora. Um momento, por favor. A secretária desapareceu por um corredor e retornou alguns minutos depois acompanhada de uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante. Senhora Santana, a mulher estendeu a mão. Sou doutora Helena Carvalho, diretora da escola. Dona Carmen me falou sobre sua visita. Marina apertou a mão dela. Doutora Helena, descobri algo que pode ser importante sobre o caso. Preciso de informações sobre um antigo funcionário, Marcelo Ferreira. O rosto da diretora mudou sutilmente. Marcelo Ferreira. Esse nome me é familiar. Venham comigo ao meu escritório. Eles seguiram a diretora por corredores que Marina lembrava vagamente. As salas de aula tinham números diferentes. As paredes estavam cobertas com murais coloridos feitos pelos alunos atuais. Mas a estrutura básica do prédio permanecia a mesma. No escritório da diretora, Helena ofereceu-lhes água e se sentou atrás de uma mesa cheia de papéis. Trabalho aqui há 35 anos, ela começou. Em 1985, eu era professora de matemática da 5ª série. Lembro muito bem daquele dia terrível. A senhora se lembra do Marcelo Ferreira? Marina perguntou. Helena franziu a testa. Lembro sim. Era o zelador da escola, mas foi demitido alguns meses antes do desaparecimento. Houve problemas. Que tipo de problemas? Helena hesitou. Olha, senhora Santana, preciso ser cuidadosa com o que falo. Mas na época, algumas meninas reclamaram do comportamento dele. Diziam que ele ficava observando quando elas trocavam de roupa para a educação física, que fazia comentários inadequados. Lucas e Marina trocaram olhares significativos. A escola tomou alguma providência? Lucas perguntou. O diretor da época, Sr. Augusto, que já faleceu, o demitiu imediatamente, mas não chegou a fazer um boletim de ocorrência. Naquela época, essas coisas eram tratadas de forma diferente. Marina tirou a foto da bolsa. Doutora Helena, pode dar uma olhada nesta foto? É do dia da excursão. Helena colocou os óculos e examinou a imagem. Nossa, que nostalgia! Olha o professor Eduardo, tão jovem. E as crianças? Sua voz ficou embargada. Reconheço todos eles. A senhora pode ver este homem aqui atrás? Marina apontou para a figura na parte de trás do ônibus. Helena pegou uma lupa de mesa e olhou mais atentamente. Após alguns segundos, ela empalideceu. Meu Deus, é o Marcelo, tenho certeza. Então a senhora confirma que ele estava presente no dia da excursão? Mas isso é impossível. Helena balançou a cabeça. Ele havia sido demitido em dezembro de 1984. A excursão foi em março de 1985. Ele não tinha mais autorização para entrar na escola, muito menos participar de atividades com os alunos. Marina sentiu o coração acelerar.
Isso significa que ele estava lá sem autorização? Exatamente. E é muito estranho, porque a excursão partiu bem cedo, às 6 da manhã. Pouquíssimas pessoas sabiam o horário exato de saída. Lucas se inclinou para a frente. Quem sabia? O professor Eduardo, evidentemente. Eu, como coordenadora pedagógica, o diretor, os pais das crianças e, claro-se, o motorista do ônibus. E quem era o motorista? Marina perguntou. Helena pausou, pensando. Seu Antônio Silva. Ele dirigia para a empresa terceirizada que fazia o transporte escolar. Homem muito confiável, trabalhou para nós por quase 10 anos. Ele ainda está vivo? Não sei. Depois do acontecido, ele ficou muito abalado. Acho que parou de trabalhar como motorista. Mas posso tentar descobrir informações sobre ele. Marina guardou a foto na bolsa. Doutora Helena, existe alguma chance de ainda existirem documentos da época? Registros de funcionários, relatórios disciplinares, qualquer coisa relacionada ao Marcelo Ferreira? Alguns arquivos antigos ficam guardados no depósito do porão. São documentos que deveriam ter sido descartados há anos, mas você sabe como é, sempre acabamos guardando mais do que deveríamos. Poderíamos dar uma olhada? Helena consultou o relógio. São quase 9 horas. Vocês não tinham um compromisso na delegacia? Temos, mas isso é importante. Podemos ir à delegacia depois? Claro, venham comigo. Helena os conduziu a uma escada que levava ao porão da escola. O ambiente era úmido e mal iluminado, com várias estantes de metal cheias de caixas empoeiradas. Os arquivos de pessoal dos anos 80 devem estar por aqui, Helena disse, iluminando as prateleiras com uma lanterna. Ah, aqui. 1983, 1984, 1985. Ela puxou 3 caixas pesadas e as colocou sobre uma mesa improvisada. Vamos ver o que encontramos. Eles passaram os próximos 40 minutos vasculhando documentos antigos. Contratos de trabalho, fichas disciplinares, avaliações de desempenho, até que Marina encontrou uma pasta marcada. Marcelo Ferreira, demitido. Achei, ela exclamou abrindo a pasta. Dentro havia o contrato de trabalho original de Marcelo, datado de 1982, sua foto de identificação funcional e uma série de relatórios disciplinares. Lucas leu em voz alta. Novembro de 1984. Relatório da professora Maria José, aluna Fernanda Silva, 11 anos. Relatou que o zelador Marcelo fez comentários sobre seu desenvolvimento físico durante o recreio. Dezembro de 1984. Relatório da professora Ana Costa. Aluna Patrícia Santos encontrou o zelador Marcelo observando as meninas no vestiário feminino. Quando questionado, ele alegou estar verificando um vazamento no teto. Marina pegou a foto de identificação de Marcelo. O homem tinha aproximadamente 35 anos na época. Cabelos escuros, barba por fazer e olhos pequenos e penetrantes. Definitivamente, era a mesma pessoa que aparecia parcialmente na foto da excursão. Aqui, Helena apontou para outro documento. A carta de demissão assinada pelo diretor Augusto em 15 de dezembro de 1984. Lucas continuou lendo. Devido a múltiplas reclamações relacionadas a comportamento inadequado com estudantes menores de idade, Marcelo Ferreira está sendo demitido com efeito imediato. É proibido de retornar às dependências da escola. E mesmo assim ele estava lá no dia da excursão, Marina murmurou. Isso não pode ser coincidência. Helena olhou o relógio novamente. Vocês realmente precisam ir à delegacia. Levem esses documentos. Tenho autorização para liberar qualquer material que possa ajudar na investigação. Marina abraçou a diretora. Muito obrigada, doutora Helena. A senhora não imagina como isso é importante para mim. Espero que finalmente vocês tenham as respostas que merecem. Delegacia Regional de São Luís, 10h30 da manhã. Marina e Lucas estavam sentados na sala de espera há mais de 1 hora. O delegado Ribeiro havia se atrasado devido a uma ocorrência urgente, segundo informara a escrivã. Marina segurava uma pasta de plástico com todos os documentos. A foto original da excursão,
os registros disciplinares de Marcelo Ferreira, os recortes de jornal e uma cronologia detalhada que ela havia preparado durante a noite. Senhora Santana? Uma voz grave os chamou. Um homem de aproximadamente 50 anos, careca, com um bigode grisalho, se aproximou. Sou o delegado Ribeiro. Peço desculpas pela demora. Eles seguiram o delegado até sua sala, uma repartição pequena com paredes cobertas de documentos e uma mesa sobrecarregada de processos. Sentem-se, por favor. Ribeiro indicou 2 cadeiras em frente à sua mesa. A senhora disse que tem evidências novas sobre o caso de 1985? Marina abriu a pasta e colocou a foto da excursão sobre a mesa. Delegado, esta foto foi tirada no dia em que minha filha e as outras crianças desapareceram. Ontem descobri um detalhe que havia passado despercebido. Ela apontou para a figura de Marcelo Ferreira. Este homem é Marcelo Ferreira, ex-zelador da escola. Ele havia sido demitido 3 meses antes da excursão por comportamento inadequado com meninas menores de idade. O delegado pegou uma lupa e examinou a foto. E a senhora tem certeza de que é ele? Absoluta. E tenho mais. Marina colocou os documentos da escola sobre a mesa. Estes são os registros disciplinares dele, múltiplas queixas de assédio. Foi demitido em dezembro de 1984 e proibido de retornar à escola. Lucas interveio. Delegado, se ele foi proibido de entrar na escola, por que estava presente no dia da excursão? E como soube do horário de saída, que era às 6 da manhã? Ribeiro estudou os documentos em silêncio por vários minutos. Finalmente ele suspirou e se recostou na cadeira. Senhora Santana, vou ser franco com a senhora. Em 1985, eu era apenas investigador. Quem conduziu esse caso foi o delegado Machado, que se aposentou há 15 anos. A investigação foi, como posso dizer, limitada. Limitada como? Focaram principalmente na hipótese de acidente. Achavam que o ônibus havia caído no Rio São Francisco ou que tinham se perdido nas dunas. Poucos recursos foram dedicados a investigar pessoas específicas. Marina se inclinou para a frente. Mas Marcelo Ferreira foi interrogado? Sim, uma vez. Ele alegou que estava em casa dormindo no dia da excursão. Não tinha álibi sólido, mas também não havia evidências diretas contra ele. E esta foto? Ela não constitui evidência? Ribeiro examinou novamente a imagem. Sozinha, não. Um advogado poderia argumentar que ele estava casualmente na região, que a foto não prova nada específico. Delegado, Marina interrompeu, sua voz carregada de frustração. São 26 anos. Minha filha tinha 12 anos quando desapareceu. Se estivesse viva hoje, seria uma mulher de 38 anos, talvez com filhos próprios. Não podemos simplesmente ignorar essas evidências. Lucas apoiou a mãe. Pelo menos vale a pena investigar onde Marcelo Ferreira está hoje, conversar com ele novamente. O delegado ficou em silêncio por um longo momento, claramente ponderando. Finalmente, ele pegou o telefone. Investigador Santos, pode vir à minha sala? Temos um caso antigo para revisar. Enquanto esperavam, Ribeiro explicou. Vou destacar o investigador Santos para localizar Marcelo Ferreira e fazer algumas verificações preliminares. Mas preciso ser claro. Se não encontrarmos evidências substanciais rapidamente, não podemos justificar uma investigação completa. Alguns minutos depois, um homem mais jovem, por volta dos 35 anos, entrou na sala. Santos, quero que você localize este homem. Ribeiro entregou a foto de identificação de Marcelo. Marcelo Ferreira, nascido em 1950. Último endereço conhecido, ele consultou os documentos. Rua das Palmeiras, 156, bairro Corrama, em 1984. Entendido, chefe. É urgente? Prioridade alta. E Santos, seja discreto. Se ele estiver vivo e na região, não queremos assustá-lo antes de termos todas as informações. O investigador saiu com os documentos e Ribeiro se virou para Marina. Agora precisamos esperar. Santos é eficiente, mas pode levar alguns dias para localizar alguém depois de tanto tempo. Marina assentiu, mas estava claramente ansiosa. Delegado, posso fazer uma pergunta sobre a investigação original? Claro. O motorista do ônibus,
Antônio Silva. Ele foi investigado adequadamente? Ribeiro franziu a testa. Antônio Silva, deixe-me verificar. Ele abriu um arquivo antigo em seu computador. Segundo os registros, ele foi encontrado morto 3 dias após o desaparecimento. Marina e Lucas se entreolharam, chocados. Morto? Marina exclamou. Como? Aparente suicídio. Foi encontrado enforcado em sua casa. Deixou um bilhete assumindo a responsabilidade pelo desaparecimento das crianças, dizendo que não conseguia viver com a culpa. E vocês acreditaram nisso? Na época, pareceu conclusivo. O bilhete estava com a letra dele. Não havia sinais de luta. Encerrou-se a investigação considerando que ele havia causado algum acidente e depois se matou por remorso. Lucas balançou a cabeça. Mas isso não explica por que Marcelo Ferreira estava presente. Exato, Marina concordou. E se Antônio foi forçado a escrever aquele bilhete? E se foi assassinado para encobrir o verdadeiro crime? Ribeiro permaneceu pensativo. São possibilidades que não foram adequadamente exploradas na época. Vamos ver o que Santos descobre. De repente a porta se abriu e o investigador Santos voltou, com uma expressão de urgência. Chefe, preciso falar com o senhor. É sobre Marcelo Ferreira. Já o localizou? Não exatamente. Santos olhou para Marina e Lucas. Posso falar na frente deles? Podem ouvir. Santos respirou fundo. Marcelo Ferreira morreu há 15 anos, em 1996. Mas antes de morrer, ele fez uma confissão completa para um padre. O padre guardou a confissão em segredo por todos esses anos. Mas quando soube que estávamos investigando novamente... Que confissão? Marina perguntou, seu coração disparado. Ele confessou ter sequestrado e assassinado as 13 pessoas da excursão de 1985. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Onde estão os corpos? Ela conseguiu perguntar. Santos consultou suas anotações. Segundo a confissão, estão enterrados em uma propriedade rural que ele possuía a cerca de 50 quilômetros de São Luís. O padre tem um mapa. Ribeiro se levantou imediatamente. Santos, organize uma equipe. Vamos precisar de investigação criminal, médico legista, escavadeiras. Quero tudo pronto para amanhã de manhã. Ele se virou para Marina. Senhora Santana, sei que isso é doloroso, mas finalmente podemos ter as respostas que a senhora procura há tanto tempo. Marina estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas a abraçou enquanto ela murmurava. Minha filha, minha menina, finalmente vou poder trazê-la para casa. Naquela tarde, Marina, Lucas e os investigadores se dirigiram à paróquia São Francisco, onde o padre Miguel, de 78 anos, havia guardado o segredo de Marcelo Ferreira por 15 anos. A igreja era pequena e modesta, localizada no centro histórico de São Luís. O padre Miguel os recebeu em sua sala particular, um ambiente simples com uma estante cheia de livros religiosos e uma cruz de madeira na parede. Quando soube que a investigação havia sido reaberta, o padre começou com voz trêmula. Minha consciência não me permitiu manter este segredo por mais tempo. Ele abriu uma gaveta trancada em sua mesa e retirou um envelope amarelado. Marcelo Ferreira procurou-me em janeiro de 1996. Estava muito doente, câncer em estágio terminal. Disse que precisava confessar algo terrível antes de morrer. Marina segurava firmemente a mão de Lucas enquanto o padre continuava. Ele me contou que havia planejado o sequestro das crianças por meses. Disse que se sentia atraído por crianças, especialmente meninas, e que havia sido demitido da escola por causa disso. O delegado Ribeiro tomava notas. Como ele conseguiu executar o plano? Segundo a confissão, o padre abriu o envelope e retirou várias folhas manuscritas. Ele chantageara o motorista Antônio Silva. Chantageou como? O padre leu diretamente da confissão. Descobri que Antônio Silva estava desviando dinheiro da empresa de transporte, falsificando relatórios de combustível. Ameacei denunciá-lo se ele não cooperasse comigo. Lucas perguntou, e qual era o plano? No dia da excursão, Antônio deveria desviar a rota normal e levar o ônibus para minha propriedade rural. Eu estava esperando lá com outros 2 homens que havia contratado.
Marina sentiu um nó no estômago. Que outros homens? Ele não revela os nomes, apenas diz que eram conhecidos meus que compartilhavam dos mesmos interesses. O padre pausou, claramente perturbado pelo que estava lendo. Senhora Santana, o que vem a seguir é muito difícil de ouvir. Tem certeza de que quer continuar? Marina assentiu, mesmo que sua voz estivesse falhando. Preciso saber. Quando o ônibus chegou à propriedade, amarramos e amordaçamos o professor Eduardo I. As crianças ficaram apavoradas, mas não conseguiam fugir porque estávamos em uma área muito isolada. Separamos as meninas dos meninos em duas construções diferentes. O silêncio na sala era opressivo. O delegado Ribeiro interrompeu. Padre, que idade tinham as crianças? Entre 11 e 13 anos, o padre respondeu, sua voz cada vez mais fraca. Na confissão, Marcelo admite que abusaram das crianças por 3 dias. Marina soltou um gemido de dor, cobrindo o rosto com as mãos. Lucas a abraçou mais forte. E depois? Ribeiro perguntou, embora já soubesse a resposta. No terceiro dia, decidimos que não podíamos deixá-las ir. Elas conheciam nossos rostos, sabiam onde estávamos. Envenenamos a comida delas com chumbinho. Todas morreram durante a noite. O padre fechou os olhos. Marcelo escreveu que assistiu cada uma delas morrer e que isso o assombrou pelo resto da vida. E o professor Eduardo? Eduardo tentou proteger as crianças até o fim. Lutou contra nós mesmo amarrado. Tivemos que bater nele até a morte no segundo dia. Marina estava chorando silenciosamente agora. 26 anos imaginando que talvez sua filha estivesse viva em algum lugar, e agora sabia que Amanda havia sofrido 3 dias de horror antes de morrer. E o motorista Antônio? Lucas perguntou. Antônio ficou em pânico quando percebeu o que realmente ia acontecer. Tentou fugir no segundo dia, mas meus companheiros o capturaram. Decidimos que ele também precisava morrer, mas de uma forma que parecesse suicídio para a polícia não suspeitar. O padre leu mais algumas linhas. Levamos Antônio de volta para sua casa. O forçamos a escrever um bilhete assumindo a culpa e depois o enforcamos. A polícia acreditou que foi remorso. Ribeiro anotava furiosamente. E os corpos das crianças? Estão todos enterrados na propriedade. Marcelo desenhou um mapa. O padre entregou uma folha com um desenho rudimentar. A propriedade fica na estrada para Caxias, quilômetro 47. Há um poço artesiano abandonado nos fundos. Todos os corpos foram jogados lá e cobertos com concreto. E os outros 2 homens? Marcelo nunca revelou os nomes. Disse apenas que um deles morreu em 1993 e o outro mudou-se para outro estado. O delegado Ribeiro se levantou. Padre Miguel, preciso que o senhor assine um termo confirmando a autenticidade desta confissão. Amanhã mesmo vamos à propriedade. Na manhã seguinte, uma comitiva de 20 pessoas se dirigiu para a propriedade rural indicada no mapa de Marcelo Ferreira. Além dos investigadores e peritos criminais, Marina insistira em estar presente, acompanhada de Lucas. A propriedade estava abandonada há anos. A casa principal estava em ruínas, com o teto parcialmente desabado e a vegetação tomando conta das paredes. O portão de ferro estava enferrujado, mas ainda resistente. Ali. Marina apontou para os fundos da propriedade, onde se via uma estrutura circular de pedras. Deve ser o poço. A equipe de escavação montou equipamentos enquanto o perito criminal Dr. Henrique Moura explicava o procedimento. Vamos usar detectores de metais primeiro para localizar objetos pessoais. Depois, escavadeiras pequenas para remover o concreto com cuidado. Marina e Lucas observavam de longe, sentados no banco de uma viatura policial. O sol estava forte, mas Marina sentia frio. Mãe, tem certeza de que quer ficar aqui? Lucas perguntou. Quando encontrarem... Se encontrarem... Preciso estar aqui, Marina respondeu firmemente. Amanda esperou 26 anos para voltar para casa. Não vou abandoná-la agora. O primeiro detector de metais começou a emitir sinais. Temos algo aqui, gritou um técnico. A escavadeira parou e a equipe começou a escavar manualmente. Após 20 minutos,
emergiram os primeiros objetos. Uma mochila escolar rosa com estampa da Moranguinho. Marina reconheceu imediatamente. É da Juliana Santos. Ela sussurrou. Lembro que ela levou essa mochila no primeiro dia de aula. Nas horas seguintes, mais objetos foram encontrados. Tênis, óculos, relógios, uma flauta doce, cadernos molhados e ilegíveis. Cada item era uma punhalada no coração de Marina. Então, por volta das 14 horas, um dos peritos gritou. Encontramos ossos humanos! Dr. Moura se aproximou rapidamente. Pare a escavação mecânica. Daqui em diante é tudo manual. Marina viu quando retiraram o primeiro crânio pequeno, claramente de uma criança. Não conseguiu segurar as lágrimas. São eles, ela murmurou. Meus bebês. Finalmente vou levá-los para casa. A escavação continuou pelo resto da tarde. Um por um, os restos mortais foram sendo cuidadosamente removidos e catalogados. Dr. Moura se aproximou de Marina às 17 horas. Senhora Santana, encontramos 13 esqueletos, 12 crianças e um adulto, presumivelmente o professor Eduardo. Como eles estavam? Todos juntos, como se tivessem sido colocados no poço ao mesmo tempo. Não há sinais de ferimentos ósseos, o que confirma a confissão sobre envenenamento. Marina assentiu sem conseguir falar. Vamos levar todos para a análise forense. O processo de identificação vai levar algumas semanas, mas pela idade dos ossos e os objetos pessoais encontrados, não há dúvida de que são as vítimas de 1985. 3 semanas depois, Marina estava novamente na delegacia, mas desta vez para um encontro muito diferente. Doutor Moura havia concluído os exames forenses e estava pronto para confirmar as identidades. Os exames de DNA foram conclusivos, ele anunciou, colocando 13 relatórios sobre a mesa. Conseguimos identificar todas as vítimas. Ele abriu o primeiro relatório. Amanda Santana, 12 anos, confirmado pelo DNA materno que a senhora forneceu. Marina fechou os olhos e assentiu. Juliana Santos, 11 anos. Carlos Eduardo Mendes, 12 anos. Fernanda Silva, 13 anos. Dr. Moura continuou lendo cada nome. Cada uma daquelas crianças tinha uma família que esperou 26 anos por respostas. E confirmamos também a identidade do professor Eduardo Santos, 34 anos. Ribeiro interveio. Doutor, havia mais alguma evidência nos restos mortais? Sim. Encontramos traços de chumbinho nos ossos, confirmando o método de assassinato descrito na confissão. E mais uma coisa interessante. Dr. Moura abriu uma caixa de evidências. Encontramos isto no bolso da camisa do professor Eduardo. Era um pedaço de papel amarelado e parcialmente deteriorado, mas ainda legível. Marina pegou o papel e leu em voz alta. Quem encontrar isto, por favor, digam às famílias que tentei proteger as crianças. Elas foram corajosas até o fim. Amanda cantou para acalmar os menores na primeira noite. Juliana dividiu sua água com todos. Carlos tentou fugir para buscar ajuda. Não deixem que sejam esquecidas. Eduardo Santos. Marina começou a chorar, mas eram lágrimas diferentes agora. Não apenas de dor, mas de orgulho por sua filha. Ele conseguiu escrever isso mesmo sendo vigiado, Lucas disse emocionado. O professor Eduardo foi um herói, Ribeiro comentou. Morreu tentando proteger seus alunos. Marina dobrou cuidadosamente o papel. Vou guardar isso para sempre. Embora Marcelo Ferreira estivesse morto, a investigação continuou para identificar seus 2 cúmplices. Com base na confissão e nos registros antigos, a polícia focou em pessoas que haviam tido contato com Marcelo na época. 2 semanas depois, o investigador Santos fez uma descoberta importante. Analisando os registros telefônicos de Marcelo de 1985, encontramos ligações frequentes para 2 números. Conseguimos rastrear os proprietários. Ribeiro se inclinou para a frente. Quem são? Roberto Machado, hoje com 73 anos, aposentado, e Cláudio Pereira, 67 anos, que se mudou para o Rio Grande do Sul em 1996. Onde está Roberto Machado? Aqui mesmo em São Luís. Mora no bairro Olho d'Água. Na manhã seguinte, uma operação policial prendeu Roberto Machado em sua casa.
O homem tentou negar envolvimento inicialmente, mas quando confrontado com a confissão de Marcelo e evidências físicas encontradas em sua propriedade atual, ele desabou. Eu não queria fazer aquilo. Ele chorou durante o interrogatório. Marcelo me chantageou. Disse que tinha provas de que eu havia abusado da minha própria neta. Ribeiro não demonstrou simpatia. E isso justifica assassinar 13 pessoas inocentes? Não. Não justifica nada. Tenho vivido com essa culpa por 26 anos. Roberto acabou confessando sua participação completa nos crimes e forneceu informações para localizar Cláudio Pereira no Rio Grande do Sul. Uma semana depois, Cláudio também foi preso pela Polícia Civil Gaúcha. Diferentemente de Roberto, ele não demonstrou remorso. Fizemos o que fizemos, ele disse friamente durante o interrogatório. Não posso mudar o passado. 6 meses após a descoberta dos corpos, São Luís realizou o maior funeral da história da cidade. As 13 vítimas foram veladas juntas no ginásio poliesportivo, para acomodar as centenas de pessoas que vieram prestar suas últimas homenagens. Marina estava na primeira fileira, ao lado dos outros familiares. Cada caixão tinha uma foto da vítima, flores e objetos pessoais recuperados da escavação. O prefeito declarou luto oficial de 3 dias. O governador do Maranhão compareceu pessoalmente. Mas para Marina, o momento mais tocante foi quando os atuais alunos da escola Professor Eduardo Santos cantaram o hino que Amanda mais gostava, Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Durante seu discurso, Marina falou para mais de 2.000 pessoas. Por 26 anos, nós, famílias das vítimas, vivemos com um vazio impossível de preencher. Não sabíamos se nossos filhos estavam vivos ou mortos, se sofreram, se tentaram voltar para casa. Sua voz ficou embargada, mas ela continuou. Agora sabemos que eles lutaram, que se protegeram uns aos outros, que nossos bebês foram corajosos até o fim. E finalmente podemos trazê-los para casa. Ela olhou para o caixão de Amanda, decorado com girassóis, a flor favorita da filha. Amanda, minha menina, mamãe nunca parou de procurar você. E agora vamos ficar juntas para sempre. O julgamento de Roberto Machado e Cláudio Pereira se tornou o caso criminal mais acompanhado da história do Maranhão. Marina compareceu a todas as audiências, sentada na primeira fileira, olhando diretamente para os assassinos de sua filha. Durante seu depoimento, Roberto implorou perdão. Sei que nada do que eu disser pode trazer essas crianças de volta. Sei que não mereço perdão, mas peço que suas famílias saibam que não passou um dia em 26 anos sem que eu me arrependesse. Cláudio, por outro lado, permaneceu frio e calculista. Eu fiz o que fiz. Não vou pedir desculpas por algo que não posso mudar. O promotor público, Dr. Fernando Augusto, apresentou um caso sólido. Senhores jurados, estes homens tiraram de 13 famílias o bem mais precioso que possuíam. Arrancaram do mundo 13 futuros, 13 sonhos, 13 vidas que mal começaram. Amanda Santana nunca se casou, nunca teve filhos, nunca realizou seu sonho de ser veterinária. Juliana Santos nunca tocou piano profissionalmente como planejava. Carlos Eduardo nunca se tornou engenheiro como o pai. O promotor listou cada sonho interrompido, cada futuro destruído. A defesa tentou alegar coação e diminuição da culpabilidade, mas os jurados não se convenceram. Após 6 horas de deliberação, voltaram com o veredicto: culpados por todos os crimes. Roberto Machado foi condenado a 180 anos de prisão. Cláudio Pereira recebeu 200 anos, sem possibilidade de redução de pena. Quando a sentença foi lida, Marina sentiu que um peso gigantesco havia sido retirado de seus ombros. Não trouxe Amanda de volta, mas garantiu que a justiça fosse feita. 2 anos após o julgamento, Marina estava em sua casa, organizando os pertences de Amanda em um novo memorial. A sala havia se tornado um pequeno museu da memória de sua filha. Lucas, agora com 30 anos, chegou em casa acompanhado de uma jovem morena. Mãe, quero apresentar alguém. Esta é Carolina, minha namorada. Marina sorriu abraçando Carolina. Muito prazer, querida. Dona Marina, Carolina disse suavemente. Lucas me contou toda a história. Quero que saiba que admiro muito sua coragem.
Obrigada, filha. A coragem vem do amor. Quando você ama alguém, é capaz de qualquer coisa para protegê-lo ou honrar sua memória. Eles se sentaram na sala, onde as fotos de Amanda estavam espalhadas por toda parte. Mãe, Lucas disse, Carolina e eu estamos pensando em nos casar no ano que vem. Marina sentiu uma onda de felicidade genuína, a primeira em muitos anos. Que maravilha! Amanda ficaria tão feliz. Na verdade, Carolina interrompeu timidamente. Gostaríamos de pedir sua bênção para algo. Se tivermos uma filha, gostaríamos de chamá-la de Amanda. Marina começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria. Ela adoraria isso. Sempre quis ser tia. Naquela noite, Marina sonhou com Amanda pela primeira vez em anos, sem acordar em pânico. No sonho, sua filha estava crescida, sorrindo, dizendo: "Obrigada por nunca desistir de mim, mamãe." 5 anos após a resolução do caso, Marina se tornou uma ativista pelos direitos das famílias de pessoas desaparecidas. Fundou o Instituto Amanda Santana, uma organização que pressiona por melhor investigação de casos de desaparecimento. "Quantas famílias estão passando pelo que passei?" ela disse durante uma palestra para investigadores. "Quantas crianças desaparecidas nunca tiveram suas histórias adequadamente investigadas?" O Instituto já havia ajudado a resolver dezenas de casos antigos, aplicando novas tecnologias e métodos investigativos que não existiam nos anos 80 e 90. Em uma manhã ensolarada de março, exatamente 30 anos após o desaparecimento original, Marina estava no cemitério visitando o túmulo de Amanda quando uma jovem se aproximou. "Dona Marina?" Marina se virou. Era uma garota de aproximadamente 16 anos com olhos familiares. "Sou Patrícia, filha da Juliana Santos. Minha mãe sempre falou da senhora." Marina sorriu. Ao longo dos anos, havia se aproximado das outras famílias das vítimas. Elas se tornaram uma segunda família, unidas pela tragédia, mas também pela healing. "Como está sua mãe, querida?" "Bem, ela queria vir hoje, mas está trabalhando, mas me pediu para trazer isto." Patrícia entregou um girassol para Marina. Ela disse que a Amanda sempre gostou de girassóis. Marina colocou a flor no túmulo de Amanda, ao lado das rosas que havia trazido. "Sabe, Patrícia, sua mãe e eu descobrimos que a dor nunca passa completamente, mas aprende-se a viver com ela, e descobrimos que o amor é mais forte que qualquer coisa." Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando para a lápide simples com a inscrição: "Amanda Santana, filha amada, nunca esquecida." "Dona Marina," Patrícia perguntou, "a senhora acha que elas sabem? Que conseguimos descobrir a verdade?" Marina olhou para o céu azul, onde algumas nuvens brancas flutuavam lentamente. "Tenho certeza que sim, querida. Tenho certeza que sim." 10 anos depois, Marina estava dando uma entrevista para um documentário sobre o caso. O diretor, interessado nos detalhes da investigação, perguntou sobre o momento exato em que ela descobriu a evidência crucial. "Foi uma manhã como qualquer outra," Marina explicou, segurando novamente a foto amarelada. "Eu havia visto essa imagem centenas de vezes ao longo de 26 anos. Mas naquele dia, algo me fez olhar mais atentamente. O que foi diferente? Acho que eu estava finalmente pronta para ver. Durante todos aqueles anos, eu estava focada nos rostos das crianças, na dor da perda. Mas naquele dia, meu olhar se expandiu. Vi o contexto completo." Marina apontou para a figura parcialmente oculta de Marcelo Ferreira. Esta mancha escura no fundo da foto era a resposta que procurei por mais de 2 décadas. Estava ali o tempo todo, esperando que alguém prestasse atenção. "E qual foi a lição mais importante que a senhora aprendeu?" Marina pensou por um momento. "Que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Pode levar 26 anos, pode levar uma geração inteira, mas a verdade não fica enterrada para sempre." Ela olhou diretamente para a câmera. "E que o amor de uma mãe nunca, nunca desiste. Mesmo quando todos os outros acreditam que é hora de seguir em frente, uma mãe continua procurando. Continue lutando. Porque seus filhos merecem que alguém se importe, que alguém se lembre, que alguém nunca pare de buscar respostas." A entrevista terminou, mas a mensagem de Marina ecoou para além das telas. Dezenas de famílias com casos similares procuraram o Instituto Amanda Santana,
trazendo suas próprias fotos, suas próprias pistas negligenciadas, suas próprias esperanças de finalmente encontrar a verdade. E Marina estava lá para cada uma delas, pronta para olhar mais uma vez, prestar atenção aos detalhes que outros haviam perdido e nunca, nunca desistir. Porque no final, descobrir o que aconteceu com Amanda não foi apenas sobre sua filha. Foi sobre todas as crianças perdidas, todas as famílias destruídas e todas as verdades esperando para serem descobertas por alguém corajoso o suficiente para olhar além do óbvio. A foto que mudou tudo ainda está emoldurada na parede do Instituto Amanda Santana. Uma lembrança de que, às vezes, as maiores revelações estão escondidas nos lugares mais simples, esperando pelo momento exato em que alguém está pronto para realmente ver. E de que uma mãe determinada, armada apenas com amor e uma lupa, pode mover montanhas e descobrir verdades que permaneceram enterradas por décadas. Fim.